Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um podcast, ao nosso canto para a gente conversar, filosofar, pensar, aprofundar, brincar e, claro, conseguir tirar coisas importantes para melhorar a qualidade dos nossos questionamentos. Espero que você esteja muito bem. Voltei de férias, também estou muito bem. E agora a gente começa mais esse ano de 2026 juntos, com bons questionamentos e, claro, do nosso jeitinho de sempre. Como é que você tá? Espero que bem. E, claro, se você já está no YouTube, já dá um like. Se você está no Spotify, deixa um comentário, segue a gente, porque aqui é o nosso canto, é onde temos mais profundidade, porque num mundo de redes sociais muito agitadas, no podcast a gente senta e conversa por um bom tempo. Você pode estar me ouvindo no carro ou na academia, onde você quiser, e aqui a gente vai com mais tranquilidade para conversar. Isso para mim me agrada demais. Espero que você esteja bem, e a nossa conversa de hoje é o que a gente pode fazer quando a gente descobre que a gente é o problema. Eu sei que parece forte, talvez até seja, e a gente vai aprofundar. Então, bem-vindos a mais um Fala Fred, a mais um podcast, e vamos pro episódio de hoje. Vamos lá, gente. Algum momento da vida você vai chegar na consciência de descobrir que você é o problema. E quando eu falo problema, parece uma coisa muito pesada, e esse é um artefato importante pra gente começar a conversar. Cuida para não colocar peso demais aonde não tem. Já tô começando com uma patada, mas eu quero que você reflita sobre isso. Muitas vezes a gente dramatiza demais uma situação. Meu Deus do céu, então eu não sou bom. Calma, olha o problema e resolve. Tá tudo bem, todos temos. Às vezes a gente acha que, meu Deus, nunca vai dar certo pra mim. Calma, tá dramatizando demais. Esses dias me perguntaram assim, eu adoro essa pergunta, fizeram assim, como é que era? Como é que eu supero uma coisa insuperável? Eu falo, nossa, mas que drama, você tá falando do quê? De uma guerra? Calma, vai superar, dá tempo ao tempo, te organiza que a gente vai conseguir sim. Então, cuida, por mais que o título seja problema, não vamos trazer esse peso todo, vamos refletir. A gente tem uma capacidade maravilhosa de culpar as outras pessoas. A gente foge muito da gente, né? A culpa é sempre o outro, o inferno é sempre o outro. A gente é tão bonzinho, a gente é tão do bem, a gente não erra. Eu sou sempre justo. Esses dias eu até estava fazendo uma palestra, tinha, sei lá, 700 pessoas. Aí eu olhei para as pessoas e falei, quem de vocês é mentiroso, trai, sonega imposto, sei lá, alguma coisa pesada? E eu falei realmente coisas pesadas, para as pessoas terem essa sensação de não, eu nunca faria isso. Ninguém levantou a mão. E eu falo, meu Deus, se 700 pessoas, ninguém aqui faz essas coisas erradas, aonde estão essas pessoas? Né? Eu fiz uma curadoria maravilhosa para não ter ninguém errado. Então, é claro que eu usei exemplos bem fortes para realmente dar essa chocada, né? Mas a questão é, o olhar sobre descobrir que nós também temos a nossa parcela de culpa é muito importante. É um meio termo entre não culpar sempre os outros para se proteger, mas também não achar que você é culpado de tudo e carregar esse drama, essa sensibilidade que te coloca sempre nesse lugar de para-raio dos excessos, de culpa, de olha como tudo é difícil e eu sou o grande portador de todos os defeitos do mundo. Calma, tem muita qualidade em você, como também tem coisas que você tem que olhar. Quanto mais a gente olha sem julgamento, mais leve, mais a gente se conhece, mais a gente traz leveza pra tudo isso. A questão é que chega um momento da vida que a gente percebe que o padrão começa a se repetir. Os mesmos relacionamentos, os mesmos erros, a gente começa a mergulhar em coisas rasas esperando profundidade. Você entende que se eu vou num carnaval e eu falo, meu Deus, esse carnaval está cheio de gente e está com cheiro de xixi. Você entende que o errado é você de estar indo lá? Porque você sabe o que você vai encontrar. E aí você fica culpando o carnaval por uma coisa que você sabe que você tá indo. Ou você vai num lugar e fala, meu Deus, não encontro pessoas interessantes em tal lugar. Mas você sabe que naquele lugar que você tá indo, nem sempre as pessoas estão com o mesmo propósito que você. Então, começa a escolher. A gente se abre para uma pessoa esperando uma resposta diferente. Aí a gente culpa o outro. Meu Deus, o outro não me entende.
essa capacidade de se sentir incompreendido, né? A gente se acha muito incompreendido, muito sensível pro mundo, o mundo não sabe valorizar o que a gente sente. E ali tem uma arrogância interna, né? Porque é fácil fugir. É fácil falar que o mundo não entende a gente. É difícil olhar que talvez a gente não saiba amar, que talvez a gente seja mais carente, mais narcisista, né, do que a gente imagina. Esse olhar dói. Só que é a partir dessa dor que vem a evolução. Porque eu posso olhar e fugir, ou eu posso olhar e evoluir, melhorar e assim por diante. E há um ponto importante nisso tudo, porque o autoconhecimento, se conhecer e se ver como alguém que precisa evoluir, e todos precisaremos até o fim da vida, nunca chegaremos nesse lugar de, nossa, agora eu não preciso fazer mais nada, né? Eu sempre falo, é tipo escovar os dentes. Não vai chegar e falar, tô com 44 anos, viu? Já estou 40 anos escovando os dentes, 43 anos escovando os dentes. Eu não sei com que idade começa a escovar os dentes, por isso que eu fiquei um pouco nessa dúvida, né? E não sei qual a idade que nasce dentes, eu não sei. Mas você que é odonto deve saber essa resposta. Ou você que tem um filho também deve saber. Mas a questão é olhar para esse lugar e pensar, já escovei os dentes 43 anos, agora eu não preciso mais escovar, porque eu já escovei 40. Não, você vai ter que escovar até o fim da vida, é uma constante. Como fazer exercício físico, como comer bem, como autoconhecimento está dentro dessa categoria também. Sempre vai ter uma visão diferente sobre si. Mas quanto antes a gente olha essas sombras, essas dores, mais a gente evolui dentro de nós. Então se conhecer ali não é só olhar para um lugar e falar, eu sou ansioso. Tá bom, e daí, o que a gente faz com isso? Como é que a gente constrói uma inteligência para não ficar refém dessa ansiedade? Então, eu sou ansioso, então o que eu posso fazer? Qual que é o meu mapa de ação? Isso é a inteligência emocional, que eu falo até muito no meu curso de inteligência emocional. Você tem que olhar essas emoções e saber direcionar. Então, eu sei que eu sou ansioso, então o que eu vou fazer? Um pouco mais de exercício para diminuir. Cara, se eu precisar de ajuda, então eu vou buscar ajuda num médico, vou fazer minha terapia, vou fazer minhas coisas e vou começar a entender um pouco melhor. Cara, eu sei que eu sou muito ansioso no começo de relacionamento. Então, o que eu posso fazer? Tentar ir mais devagar. Mas eu não vou me abrir tanto. Então, eu vou tentar buscar mais equilíbrio. Onde eu busco mais equilíbrio? Entende como você vai se olhando e fazendo mudanças em cima do que você vê? Não adianta só ver, né? Você tem que agir perante o que você está vendo. E aí, como é que você age em cima do que você está vendo? Conseguindo olhar com claridade. E percebendo que às vezes você pode ser o problema. Repito, não gosto muito do termo problema, mas aqui a gente está com uma licença poética para falar esse termo e poder seguir, combinado? A questão é, como a gente consegue perceber isso? Quando a gente acha que o culpado sempre são os outros e a gente sempre tem razão. Quando a gente sente que ninguém entende a gente é incompreendido. Quando os relacionamentos têm o mesmo roteiro de sempre. Quando a gente começa a criar desculpas sofisticadas, já viu que a gente começa a criar umas desculpas? Não, mas é porque aquele dia aconteceu isso. Às vezes é só admitir, comi demais e é isso aí mesmo, eu preciso comer um pouco menos se eu quero chegar aonde eu quero chegar, no sentido de corpo, enfim. Ou, realmente falei um pouco demais. Então, esse é o treino, eu quero que você preste atenção nisso que eu tô te falando. O treino é esse, é olhar, eu tô falando um pouco demais, me abri demais. Sem olhar e ser vítima de, meu Deus, eu falei demais, mas as pessoas não entendem, e nem se culpar demais. Eu falei demais porque eu falo, nunca mais vou falar nada. Equilíbrio, falei um pouco demais, vou dar uma segurada na próxima. Viu como é neutro? Viu como é limpo? Viu como não precisa culpar os outros nem a si mesmo? Olha, melhora. Não culpabiliza demais, para não carregar um peso que é desproporcional a alguma coisa, que às vezes é só olhar e falar, vou melhorar nisso aqui, tem razão. Essa é a sacada, essa é a grande sacada. Além, claro, das irritações que a gente sente, né? Quando alguém toca na nossa ferida, dói demais. A gente se sente muito incomodado. E às vezes isso tem que olhar como um aprendizado, e não como uma desproporcionalidade ao outro. Se eu falo pra você, Joana, acho que você tá um pouco carente. Se isso te dói, te dá muita raiva de mim, o que isso diz sobre você? Claro que existe um contexto. Se alguém na rua parar e for desrespeitoso comigo, isso vai me deixar desconfortável. Mas você sabe, lá dentro, quando algo que foi falado te desestabiliza de verdade. Quando você fala assim, cara, isso aqui tá doendo mais do que o que a pessoa falou. Tá me doendo demais essa fala. O que isso diz sobre mim, cara? Por mais que você queira, por mim eu quero mandar a pessoa catar coquinho.
Não sei se pode falar outros palavrões aqui, eu sempre fico nessas dúvidas. Não sei se eu tenho que ser friend, family, mas eu adoro palavrões, tá? Eu falo muito mais palavrões na minha intimidade do que as pessoas acham, porque eu acho que palavrões têm advérbios de intensidade maravilhosos, e eu gosto dos palavrões, sendo bem honesto, eu acho que eles têm principalmente usados em momentos certos, não para direcionar o outro, mas para você extravasar uma emoção que às vezes palavras corretas não conseguem colocar. Não sei se vocês concordam comigo. Mas o olhar vai desse ponto. Se algo te desestabiliza, se te deixa com mais raiva que normal, se te deixa mais mal, talvez tenha um aprendizado. Não no momento, não é pra você sentir isso, vou aprender agora. Mas deixa decantar, fala com a tua terapia, pensa um pouco sobre isso, lê alguma coisa, tenta desconstruir. Se tá muito defensivo, se tá muito raivoso, tem algo mais profundo do que só não gostei do que o outro falou. Pense sobre isso. E pensando sobre isso, a gente também tem que questionar sobre a dor de mudar, né? Porque dói mudar. Não é fácil mudar. É difícil pra caramba mudar. Porque você vai ter que desconstruir uma imagem que você tem. E a gente vai ter que fazer uma atualização. Sabe quando você atualiza um aplicativo? A gente tem que se atualizar também. Porque às vezes a gente se cobra ser o que a gente era. E não o que a gente precisa ser. Então, às vezes eu olho pro Fred de 20, eu tô com 34, vou fazer 35 mês que vem, 22 de fevereiro, save the date. E lembre disso e me dê parabéns. A questão é que eu olho pro Fred de 20 e falo, porra, eu era bem mais proativo, eu era bem mais dinâmico, eu era bem mais sedutor, eu era bem mais, sei lá, outras coisas que a idade pode me trazer. Mas eu falo, mas eu não sou mais o mesmo Fred. E tá tudo bem, eu posso pegar algumas coisas, mas eu não posso comparar, né? O Fred de 20, ele era muito mais despojado, descolado, era muito mais cara de pau. Hoje o Fred é mais envergonhado, mais quieto. E talvez só faça parte de mim. Eu posso olhar e falar, opa, eu quero voltar a ser um pouco assim, mas cobrar ser igual é injusto até com a evolução do meu próprio eu ali, né? Então, eu acho que quando a gente começa a partir desse princípio, refletir, entender e abraçar essa possibilidade, tudo vai ficando mais fácil e mais gostoso. E ficando mais gostoso, a gente tem que matar algumas versões nossas para outras florescerem, né? Então você vai perceber em algum momento, tô vivendo no mesmo ciclo. Tô falando a mesma coisa, digo que tem que mudar e não mudo, continuo procurando o mesmo tipo de padrão de relacionamento, tento falar para as mesmas pessoas as mesmas coisas esperando respostas diferentes. Começa a olhar isso e vai trabalhando a mente para mudar. Eu acho que essa consciência vai te libertar. Então, quando eu digo que o problema é a gente, eu não quero que você só olhe e fale, o problema sou eu, não fale mais comigo. Isso é imaturo. Eu quero que você fale, pô, realmente isso está me fazendo mais mal do que os outros. E talvez eu precise. A gente aprende a não sentir tanta dor na culpa dos outros quando a gente para de se culpar. A gente começa a não importar tanto com a aceitação do outro quando a gente de fato aprende a se aceitar. A gente começa a se sentir mais forte, inteligente, pertencente quando a gente acredita que a gente é. Se o outro fala que a gente não é e dói demais na gente, é mais sobre nós. Se eu chego pra você e falo, nossa, o seu cabelo é muito feio, e você sente no fundo do teu coração que teu cabelo é lindo, cara, você não vai se importar com o que eu tô falando. Você fala assim, eu gosto dele e tô bem. Se eu falo pra você, a sua orelha é feia, e você já tem um problema com a tua orelha, vai te doer muito. Então talvez você pense, putz, se as pessoas não vão deixar de falar da minha orelha, e eu tô usando uma metáfora, tá, gente? Pode ser com qualquer outra coisa. Você não é inteligente o suficiente, você não é bom nisso. É uma comparaçãozinha, tá? Não é pra ser algo físico em si. Você começa a entender algo importante, que é, putz, talvez se eu melhorar a minha autoestima com a minha orelha, quem falar da orelha não vai me doer tanto. Porque eu não tenho capacidade de fazer os outros pararem de falar da minha orelha. Claro que eu posso me afastar de quem fala isso, sendo que sabe que me magoa. Mas, se eu não tenho como proteger de tudo, quem tem que aumentar a segurança sou eu. Se eu sei, vamos dizer, eu, Fred, que estou aqui escrevendo meus livros, fazendo minhas palestras e estou na internet, e me magoa muito alguém falar que meu livro não é bom, cara, eu tô escrevendo o livro, não tem como controlar quem vai falar se é bom ou se é ruim, cada um tem sua opinião. Então eu preciso construir segurança para não culpar os outros de achar que o meu livro não é bom. Para não defender o meu pensamento. O que é defender o pensamento? Você fala, Fred, seu livro é ruim, e eu não defender, mas essa pessoa não sabe nada, mas que livro ela já leu? A arrogância vem como defesa em muitos pontos.
né? Ou o Brasil não valoriza a leitura. Para realmente, no fundo do meu coração, tá? Do coração, não é na cabeça, na fala que a gente tem. Eu olhar e falar, pô, é a opinião da pessoa. Mas tudo bem, eu gostei muito, eu acho que o livro é muito bom. Mas se ela não gostou, tá tudo bem. Eu genuinamente pensar assim, porque não adianta falar que a gente pensa, mas no fundo não sentir. Porque daí não é verdadeiro. E às vezes a gente tem que falar até se tornar verdadeiro, também é um processo. Mas para eu sentir isso de forma verdadeira, eu tenho que construir essa confiança em mim. E quanto mais confiança eu construo em mim, menos eu me ofendo também com o que os outros falam. Sacou? Pegou a linha de raciocínio? Então a linha é claramente essa. A gente olha o que a gente é, dói ver que a gente não era o que a gente imagina e a gente muda. O problema é que as pessoas veem o que elas são, ou não veem muitas vezes, e quando alguém mostra, culpa o outro ou foge de si mesmo. E aí não evolui. Porque daí você não tá mudando, né? Você não tá melhorando. Então você tá. Jogar poeira para debaixo do tapete. Tá bom, a poeira continua lá. Você tá se iludindo que não, mas ela continua lá. E aí o que você pode fazer? Qual que é o ponto da situação? Ou você levanta o tapete e limpa a poeira, e aí você vai relaxar, pô, limpei a poeira. O que você sente quando você limpa a poeira? Cara, resolvi, fiz o que tinha que fazer, tá limpo e eu me sinto orgulhoso, me sinto desafiado, fiz o que tinha que fazer, tá resolvido e me sinto mais seguro porque eu sei que ali não tem poeira. O que acontece se eu jogo a poeira debaixo do tapete? Eu posso, que bom, não preciso pensar nisso. Mas sempre vai ter aquela pulguinha falando, mas a poeira tá ali, né? Mas você sabe que você não tirou. Então, é uma metáfora boba que explica coisas complexas. Metáforas explicam mais que livros inteiros e eu amo isso. E talvez o ponto-chave, e é o que eu quero que você guarde um pouco dessa reflexão do nosso podcast de hoje, é que ser um problema, né, se sentir ser um problema, ter um defeito, não precisa ser uma condenação. É um superpoder pra gente olhar o que é e melhorar. Olha e melhora. Sem culpar demais. A culpa distancia, a culpa faz não querer olhar, a culpa aponta como erro. E a verdade é que a consciência que vai te trazer. Olha, não julga e melhora. E aceita que todos nós temos erros, acertos e tá tudo bem. Quanto mais você amadurece, mais você vê que todos podemos errar e acertar. E aí você culpa menos a si mesmo e menos os outros. A questão não é sobre o erro muitas vezes, é como a gente lida com esse erro. Como a gente melhora, como a gente olha. Todos podemos cometer alguma coisa, podemos não ser legal. Cara, quantas vezes, isso é um desabafo meu íntimo. Fiz evento Brasil inteiro. E me julgo de coração, atendo tudo muito bem, faço com carinho, com amor. Mas tem um dia que eu posso ter olhado meio assim, alguém fala, ele não é legal como eu imaginava. E na minha cabeça eu falo, meu Deus, mas eu me doei minha alma, saí lá de ônibus, tentei, fiz tudo que eu pude, mas nunca é o suficiente. Então você começa a entender que eu preciso olhar pra mim no espelho e falar, eu sei que eu fiz o melhor que eu pude. Eu me doei o máximo ali. Por mais que o outro ache que não, mas eu fiz, e pra mim isso tem que ser suficiente. Então se alguém fala, nossa, um dia fui lá e o Fred não foi legal, me desculpa e tá tudo bem. Mas eu tenho clareza que se eu errei foi talvez por cansaço, não deu certo aqui, tentei ali. Então o que eu tô querendo te dizer é que não vai dar pra colocar tapete no mundo, você vai ter que aprender a gostar de você vai ter que olhar as críticas e os problemas e melhorar em cima disso, sem se culpar demais. E ali vai vindo cada vez mais essa luminescência, essa capacidade de criar dentro de você um lugar, como eu sempre falo, mais saudável pra você morar, pra se entender, pra se abraçar, né? Olha a poeira debaixo do tapete, sem ficar, mas quem botou a poeira? Será que fui eu? Mas será que eu como tanto assim? Como é que sujou tanto? Olhei a poeira, tudo bem, vamos limpar e vamos resolver. Essa praticidade, às vezes é legal filosofar sobre da onde veio a poeira pra você entender e ela não vir mais, ok, mas também não pira demais e deixa a poeira lá te consumindo. Resolve, algumas coisas têm que ser resolvidas. Vai que essa comparação da poeira foi horrível e eu fiquei sustentando ela durante uns 2, 3 minutos, realmente não sei. Mas na minha cabeça tava claro, tava claríssimo. E por isso, até uma coisa engraçada, por isso que existe editora nos livros, sabia? Uma pessoa que edita teu livro. Porque às vezes eu escrevo e pra mim tá muito claro o que eu tô falando. Mas aí tem alguém que olha, Fred, isso aqui não ficou tão claro pras pessoas. Eu escrevo, pra mim, eu achei que ficou ótima essa metáfora. Então tem que ter alguém que olha e fala, isso aqui, eu acho que é melhor você descrever um pouco mais, porque tá difícil de entender. É essa pessoa que edita o livro que vai ter uma visão de fora,
Porque às vezes você tá tão dentro do... É como um orientador de TCC, às vezes, né? Só que, claro, ele não vai orientar o que você vai escrever no livro, mas ele vai olhar pra te dizer, pô, isso aqui tá bom, isso aqui podia ter mais profundidade. Um dia, se tiverem interesse, até falo mais sobre livro, como é que funciona escrever, essa parte mais de bastidor. Não sei se o pessoal tem interesse, mas é uma possibilidade. Então, se distancia dessa perfeição, tenha coragem para se olhar e entenda que você precisa olhar os teus movimentos que travam a tua vida, que distanciam do que você quer, que te deixam mais chateado, que te faz sentir triste com você, porque tem momentos que você vai sentir essa vergonha, né? De olhar e falar, putz, que vergonha dessa atitude que eu tive. Todos temos, eu também tenho várias vezes. Pô, aqui eu fui meio infantil. Putz, aqui eu tive que sustentar isso aqui porque eu falei e agora eu não quero voltar atrás porque eu vou ter vergonha. Pô, isso aqui não foi legal. Pô, essa brincadeira que eu fiz. A gente faz isso mesmo, gente. A gente olha, melhora e evolui. Tenha coragem de não ser perfeito, né? Então, e tenha coragem de olhar para isso e melhore. Faça com calma, que você vai conseguir olhar que você é o problema em algumas situações, desmistificar isso sem se culpabilizar demais, sem ser isso uma punição e vai se libertar para a gente poder evoluir e melhorar. E que podcast lindo ficou esse, hein? Eu gostei desse podcast aqui. E se você quer garantir um livro meu, não deixa. Tem o link aqui, tem na Amazon, né? Ou quer fazer um curso meu, tem nas redes sociais. Estamos juntos e encha de comentário, porque eu espero que você goste. É um lugar que a gente senta com mais profundidade para conversar. E espero que seja um instante de vida feliz, como é para mim também. E a gente esteja sempre aqui. Não deixa de seguir, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom. E até o próximo podcast.